meu nome é Lucélia, sou cabeleireira colorimetrista. Sejam bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje vamos estar falando sobre neutralização. O que é uma neutralização? Mas vamos entender um pouco na tabela de Oswald, que o amarelo, o azul e o vermelho são cores primárias, são cores já existentes na natureza, cores produzidas por Deus e não pelo homem. E essas três cores, essas melaninas, são denominadas como eumelanina, feomelanina e tricosiderina. Nos cabelos mais escuros, há uma quantidade maior de eumelanina, que é o azul, menos tricosiderina, que é o vermelho, e muito menos feomelanina, que é o amarelo. Já nos cabelos castanhos, a maior quantidade é de tricosiderina, que é o vermelho, menos eumelanina, que é o azul, e muito menos feomelanina, que é o amarelo. Já nos loiros, nos cabelos mais claros, a maior quantidade é de feomelanina, que é o amarelo, menos tricosiderina, que é o vermelho, e muito menos eumelanina, que é o azul. Notaram que em todos, nos mais escuros, nos castanhos e nos loiros, há eumelanina, feomelanina e tricosiderina, mas em quantidades diferentes. Elas também são denominadas como pigmentos difusos e pigmentos granulosos. Esses pigmentos granulosos, eles são em maior quantidade, né? Ele enche mais. Só para ter mais ou menos uma noção, olha, um exemplo, eu não sou uma desenhista, mas isso aqui é mais ou menos para ter uma noção. Pigmentos granulosos, eles são maiores, mais juntos, em maior quantidade. Ele contém bastante vermelho, tricosiderina, mas também contém o eumelanina e o feomelanina, olha, o feomelanina em menos quantidades ainda. Por isso que fica difícil, quando vamos descolorir um cabelo bem escuro para chegar no loiro, não conseguimos, porque a quantidade dos granulosos são maiores, esses pigmentos, eles são difícil remoção. Já os pigmentos difusos, eles são mais espaçosos, contém mais feomelanina, que é esse amarelo, mas também contém a tricosiderina e eumelanina. Mas olha, por isso que é muito mais fácil na hora que nós estamos fazendo uma descoloração. Esses pigmentos nos difusos, eles são mais fáceis, né? Porque eles são mais espaçosos, né? E a remoção dele fica muito mais fácil. Isso é chamado de pigmentos granulosos e pigmentos difusos. Entendendo isso, vamos entender como ocorre a neutralização. A neutralização, ela ocorre no fundo de clareamento, para que nós possamos levar ao natural. Porque quando juntamos as três cores primárias, o amarelo, o azul e o vermelho, dá marrom, né? Esse marrom é um marronzão, marrom e marronzinho, né? Isso dependendo da altura que está. Para que nós neutralizemos esse cabelo, um exemplo é 5.0, 6.0, 7.0 e assim por diante. Tudo que leva ao ponto 0, 5.0, porque vou dar um exemplo pelo fundo de clareamento 8. O fundo de clareamento 8, ele contém amarelo laranja. Porque na hora que estamos descolorindo esse cabelo, no 5 é um vermelho, fundo de clareamento, que é o castanho claro, o fundo de clareamento é um vermelho. E quando estamos descolorindo, aí nós vamos vendo um vermelho laranja, depois vamos vendo um laranja. Quando vimos um laranja, significa que nós estamos numa altura de 7. Nós precisamos neutralizar esse laranja para que possamos estar entregando o 7.0, porque o fundo de clareamento, eles são quentes e são cores indesejadas, né? Então, quando vimos o amarelo laranja, significa que nós estamos numa altura de 8. E esse fundo de clareamento 8, olha, ele é amarelo, ele tem amarelo e ele tem vermelho. O amarelo, ele contém, olha, uma das cores primárias, né? Tá faltando duas cores primárias, que é o azul e o vermelho.
Só que para que nós não precisamos estar colocando azul e depois estar colocando o vermelho, quando nós juntamos duas cores primárias, nós temos uma cor secundária, né? Juntamos os dois, na junção desses dois nós temos o violeta, o roxo. Então, ao aplicarmos o roxo, o violeta no fundo de clareamento 9, ele leva ao natural, ao marronzinho, né? Ao 9.0. E no fundo de clareamento 8 nós temos amarelo e laranja, então nós temos que neutralizar esse amarelo e esse laranja. Esse laranja, ele contém amarelo e vermelho, porque amarelo com vermelho, ele é laranja. Então, por isso que é importante nós entendermos a tabela de Oswald, né? Esse amarelo tá faltando duas cores primárias, que é o azul e o vermelho. Na junção do azul e do vermelho, nós temos o marrom. Só que nesse fundo de clareamento, nós também temos laranja. Então, para neutralizar, sabemos que o 2, o ponto, ao aplicarmos o violeta, que é o ponto 2, isso também vai depender de empresa. Tem empresa que essas nomenclaturas elas mudam. Então, tem que prestar bem atenção. Então, nas cartelas universais, a maioria são o ponto 2, é o violeta. Então, ao aplicarmos o violeta no amarelo, neutralizamos. Vamos ver o laranja. Aqui nós temos duas das cores primárias. Nós temos o amarelo e nós temos o vermelho. Tá faltando o azul. Então, nas cartelas universais, o ponto 8, a maioria das vezes são representadas pelo azul. Então, seria 2.8. Só que nós não temos essa nomenclatura. O que se aproxima mais é o ponto 1. Esse ponto 1, ele é o cinza, que ele tem maior carga de azul. Porque, olha, nesse cinza, ele é a mistura, ele é azul e ele é verde, né? Então, nós temos o azul do cinza, que é ponto 1, mas nesse verde, nós temos também azul e nós temos também o amarelo. Olha, a quantidade de azul, nós temos azul do cinza, nós temos o azul do verde, conseguimos neutralizar esse laranja. E dependendo da empresa, só de aplicar o 8.21, se é de uma empresa de fundo de pigmento azul, já conseguimos neutralizar esse fundo de clareamento. Mas como a maioria das empresas nacionais, elas são de fundo de pigmento violeta, isso no outro vídeo eu vou estar explicando um pouco melhor. Então, nós temos que aplicar, sabemos que é o 2 e o 1 que vai neutralizar esse laranja. Então, ao aplicarmos o 8.21, não é o suficiente ainda para que neutralize, dependendo da empresa. Porque sobressai esse amarelo aqui ainda também, fica aí no fundinho, né, do dourado. Então, nós temos que aplicar, na altura de 1,8, nós temos que aplicar 1 centímetro de azul, mais 1 centímetro de azul, que o resultado é um 8.0, próximo à cartela. Então, isso é a neutralização. Neutralização, porque juntamos as cores faltantes, né, do amarelo, que é o azul e o vermelho. Já no laranja estava faltando o azul. Isso é uma neutralização. Lembrando que ela só funciona no fundo de clareamento, porque o fundo de clareamento ele é quente, né? Agora, nem sempre também a neutralização é suficiente, porque ao fazer as mechas, se o desejo é um pratinado, somente se você está no fundo de clareamento 9, tá lá, descoloriu, e tá lá um amarelo, sem resíduo de vermelho, sem resíduo de laranja,
significa que está numa altura de 9. Só que temos que neutralizar essa cor indesejada do fundo, essa cor quente do fundo de clareamento. Então, ao aplicarmos o 9.2, que é o violeta, nós conseguimos neutralizar e levar para o 9.0. Só que se foram feitas mechas, e o desejo da cliente é um pratinado, né? Não conseguimos com apenas 9.2. Temos que acrescentar o azul. Mas direcionamento de reflexo vai ficar para um próximo vídeo. Mas conseguiram compreender o que é uma neutralização? Na neutralização, sempre quando juntamos as 3 cores primárias, que essas 3 cores primárias se dão um marrom, ou um marronzão, marrom, marronzinho, né? Que levamos ao natural, no caso do 8.0, né? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que assim que possível estarei respondendo a cada um de vocês. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada!